Olá pessoal, bom, então hoje nós vamos ver nossa aulinha de química, né? Nós vamos estudar massa atômica, certo? Então o que vem a ser a massa atômica, né? Então a massa atômica é a medida de unidade equivalente à massa atômica, sendo simbolizada por U, ou seja, um U, né? Ela equivale a 1/12 da massa atômica do carbono 12, viu gente? Então por isso que o carbono é considerado 12. Por que acontece? O carbono ele tem 12 U's, tá certo? Ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, né? Somando os dois dá 12, certo? Tá. Então aí o que vamos ver? Vamos dar uma ideinha de como que funciona. Vamos supor que isso aqui é o átomo de carbono, né? Então ele tem o que? Ele é dividido em 12 partes iguais. Cada uma dessas partes é uma unidade de massa atômica. Por que a gente utiliza a massa atômica? É um dos conceitos da física, da química, perdão. O que é a matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Então, um átomo também faz parte da matéria, né? É a menor unidade da matéria, então ele também tem massa. Então, é assim que a gente faz para mensurar a massa, né? Então, olha lá, 1 é igual a quê? 1,66054 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Isso é uma unidade extremamente pequena. Um grama já é minúsculo, né, para nós. Então, o que acontece? Pega esse grama e divide ele em 10 elevado a 24, ou seja, fica um número pequenininho. Ó, só para você ter ideia, 10 elevado a 3 é como se pegasse o grama e dividisse em 1000 partes. Elevado a 6 é como se dividisse em 1 milhão de partes. Elevado a 9, 1 bilhão de partes. Aí você está vendo tão pequeno que tá. Então é bem ínfimo mesmo, certo? Então essa é a unidade que a gente utiliza. Cada elemento atômico tem uma unidade padrão, certo? Por exemplo, o hidrogênio tem 1, o oxigênio tem 16. E aí o que acontece? A gente vai calcular a massa molecular, mas vamos entender aqui, ó. Se afirmarmos que a massa atômica de um átomo do elemento sódio, né, que é Na, é igual a 23U, quer dizer que um átomo de sódio é 23 vezes maior do que 1,12 avos da massa de um carbono, né? Então vamos supor aqui, ó, vou pegar lá, ó, o sódio e pegar o carbono e dividir ele em 12 partes iguais, certo? E aí uma daquelas partes, o sódio é 23 vezes maior, tá? A massa dele é maior, né? Então se for pegar o carbono, mesmo o carbono tem 12, então vai dar quase 2 vezes a massa do carbono, certo? Então tá. A relação entre a massa atômica e a massa molecular. Aqui é que a gente entra na nossa brincadeirinha, né? Que a gente vai calcular a massa molecular. Tá? Então vamos supor que eu tenho a molécula da água. Como que é formada a molécula da água? A molécula da água é formada de H2O, certo? Então o que é o 2? O 2 é o índice, quer dizer que ele tem 2 vezes hidrogênio. E o oxigênio eu tenho o quê? 1 vez. A massa atômica do hidrogênio é 1 U, né? E a do oxigênio é 16. Então, para saber aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar o índice que tem aqui, ó. Não é 2? Então, vai ser o quê? 2 vezes 1 mais 16. Certo? Então, o que acontece? A massa molecular da molécula de água é a soma dessas massas atômicas. Então, eu vou somar o hidrogênio e o oxigênio. Vamos ver como que a gente faz? Então, ó, só relembrando, o hidrogênio é H2, né? Quer dizer que ele tem o quê? 2 átomos de hidrogênio. O oxigênio só tem 1. Ué, professor, por que eu sei que só tem 1? Porque ele não tem nenhum índice. Quando ele não tem nenhum índice, quer dizer que eu tenho 1. Então, vai ser 1 vezes oxigênio. Então, o que eu tenho aqui? Ó? 2 vezes. Quanto que é a massa do hidrogênio? Não é 1? Então, vai ser 2 vezes 1, mais... Quantas vezes o oxigênio aparece? 1, né? 1 vezes o que? A massa do oxigênio, perdão, que é 16. Então, vai ser 2 vezes 1 mais 1 vezes 16. 2 vezes 1 é 2. Primeiro a gente faz a multiplicação, tá
bom? Mais 1 vezes 16 é 16. Somando os dois, 2 mais 16 vai dar 18U. Então, a massa molecular da água é de 18U, tá bom? Então, se você não entendeu, volta aqui, ó. Vamos só repetindo aqui, ó. O oxigênio ele é o quê? 16. O hidrogênio é 1, né? Tem quantos hidrogênios? Não são 2? 2 vezes 1. Tem quantos oxigênio? 1. 1 vezes 16, tá? Que vale a massa. Então, 2 mais 16 vai dar o quê? 18. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Então, vamos lá. Um exemplozinho aqui. Calcular a massa molecular de 5CH4. Então, o que acontece? Eu vou calcular primeiro a massa da molécula aqui, CH4. Tá? Aí ele deu o dado. Carbono tem 12U e o hidrogênio 1U. Então, o que acontece? Então, tem quantos carbonos aqui? 12. Então, vai ser 12 mais... Quantos hidrogênio eu tenho? Ó, 4. 4 vezes 1, né? Então, vai ser 12 mais 4 vezes 1, certo? Então, ó, só relembrando. Ó, uma de carbono, que é 12, mais 4 de hidrogênio, que é 1. Ok? Então, vamos lá. 12 vezes 1, né? 1 vezes 12 é 12. 4 vezes 1, 4. Então, a soma vai dar o quê? 16U. Só que isso aqui é de um só átomo, né? Aqui são quantos átomos que eu quero? 5. Então, eu vou pegar os 5 e multiplicar vezes os 16. 5 vezes 16 vai dar 80U. Então, é assim que a gente calcula a massa molecular. Tá certo? Então aqui a gente viu o conceito de massa atômica, né? Que é o que acontece? Uma unidade de massa atômica é o que? Eu pego um átomo de carbono e divido ele em 12 partes iguais. Então eu vou ter uma unidade de massa atômica. Cada átomo tem a sua própria unidade. Por exemplo, o hidrogênio tem 1 de unidade de massa atômica, o carbono tem 12, o oxigênio tem 16, certo? Toda vez que a gente for fazer alguma atividade, eu vou colocar lá, por exemplo, sódio tem 23, então o sódio eu vou colocar lá, 23U, certo? Para você poder calcular. Depois dessa videoaula, eu vou passar para vocês uma atividade. Eu quero que vocês passem a atividade, dê um joinha aí para confirmar a aula, tá certo? Qualquer coisa, estou aí prontinho para responder dúvidas de vocês. Até mais!